Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Estamos em data FIFA, futebol parado para o Flamengo, pelo menos. Tem alguns jogos atrasados do Campeonato Brasileiro acontecendo durante essa data FIFA, mas o Flamengo não vai jogar. Pelo contrário, 10 dias de descanso e preparação para a segunda quinzena de outubro, que será extremamente importante para o Flamengo. E por falar nisso, o Racing, time que o Flamengo vai enfrentar na semifinal da Libertadores agora em outubro, tem problema para encarar o Flamengo. Boa notícia para o Flamengo e péssima notícia para o time argentino. E por falar em Libertadores, Bruno Henrique sendo chamado para uma audiência com a Conmebol. O que será que o atacante do Flamengo fez? Será que ele pode ficar fora da semifinal da Libertadores? Tem também o Alacian. Olha, jogador sendo multado por conta da expulsão. Mas, Vene, por que ele vai ser multado e o Danilo não? A gente vai explicar essa situação para vocês. E tem também mudança na arbitragem do futebol brasileiro. Pelo menos é o que promete a CBF. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Não deixe de hypar o vídeo, porque isso é importante. Pessoal, vamos começar aqui as nossas informações. Eu vou começar falando da CBF e da arbitragem brasileira. A gente tem visto aí que a arbitragem brasileira, que é ruim há muito tempo, só que nos últimos meses aí a situação só vem piorando. E o novo presidente da CBF quer mudar essa situação. O Sami Chaldi, presidente da CBF, está claramente incomodado com a arbitragem brasileira. As estatísticas exibidas pela comissão de arbitragem, com grandes índices de acertos, não refletem a visão que a nova cúpula da CBF tem nesse momento sobre a arbitragem brasileira. E a entidade está avaliando um plano para promover melhorias na arbitragem. E esse plano começou com uma reunião nessa terça-feira de emergência com todos os árbitros da CBF. Então, o novo presidente da CBF quer mudar essa situação para melhor, mas assim, sejamos francos, piorar não tem como. O que está acontecendo no futebol brasileiro envolvendo a arbitragem é um escárnio, é um absurdo. E repito o que eu falei no meu último vídeo, a nota oficial do Palmeiras, para mim, é pior ainda. Parece um deboche ao que está acontecendo. Mas eles sabem jogar muito bem os bastidores dessa situação e estão jogando muito bem. Tanto é que o Andrés Pereira deu até entrevista para o Jornal Nacional falando sobre o lance, que achava que ele não deveria ter sido expulso. Enfim, e por falar em arbitragem, galera, já que a gente está falando de Palmeiras e o Palmeiras briga com o Flamengo no título do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, time claramente, nitidamente prejudicado na última rodada do Campeonato Brasileiro em uma partida contra o Palmeiras, enviou um ofício à CBF solicitando a divulgação do áudio do VAR do jogo contra o Palmeiras. A CBF respondeu que está buscando uma autorização da FIFA. Segundo a CBF, é necessária a autorização da FIFA, pois o VAR não recomendou revisão. Gente, quem não deve não teme. Divulga logo isso aí, vamos ouvir o que esses árbitros, entre aspas, falaram durante esse lance, que para mim foi absurdo, gente. Foi um escárnio. Nitidamente o Palmeiras foi beneficiado e eu não acho que a arbitragem quer beneficiar o Palmeiras, não sou dessa turma, digamos assim, mas o Palmeiras tem dado sorte de não ser prejudicado nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Falando agora de Libertadores, Conmebol, o rival do Flamengo na semifinal da Libertadores, o Racing, perdeu 2 jogadores machucados em 5 minutos. Aos 63 minutos do jogo contra o Independente Rivadavia, Elias Torres sofreu lesão no joelho e saiu de maca. Segundo a imprensa argentina, o atacante rompeu o ligamento cruzado e deve parar por 6 a 8 meses. 5 minutos depois, Franco Pardo, que vem sendo titular, se lesionou sozinho. O zagueiro sofreu uma lesão muscular e saiu de campo chorando.
tendo em vista que os jogos são agora, daqui a alguns dias, dia 22 e dia 29, dificilmente, na verdade, o primeiro jogador esquece, o Elias Torres esquece, só daqui a 8 meses. Agora, o Fran Pardo, lesão muscular grave, dificilmente vai ficar à disposição, porque o Flamengo joga daqui a 15 dias contra o Racing. Então, boas notícias para o Flamengo e péssimas notícias para o Racing, perdendo 2 jogadores importantes. Porém, a Conmebol convocou uma audiência com Bruno Henrique, atacante do Flamengo, por gestos obscenos para a torcida do Estudiantes, no último jogo pela Libertadores lá na Argentina contra o Estudiantes. A audiência será no próximo dia 10. O atacante pode ser punido com multa ou até mesmo suspensão. O jogador disse o seguinte sobre essa situação: sou sempre o ruim da história, né? Incrível. Só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto. Vocês vão se recordar que o Bruno Henrique comentou isso em uma publicação nas redes sociais, alegando que fez os gestos obscenos porque os torcedores do Estudiantes estavam arremessando objetos no gramado e um desses objetos, segundo o atacante, seria um isqueiro e foi ao rosto dele. Então, por conta disso, ele teve esse ato obsceno. Eu não estou aqui dizendo que o jogador tem que fazer ato obsceno, mas é incrível como a Conmebol se preocupa com umas situações e com outras nem tanto. A gente pôde ver caso de racismo de alguns torcedores do Estudiantes contra atletas e funcionários do Flamengo, e a Conmebol nada fez. Mas a Conmebol é isso já há muito tempo. Por isso que na época eu estranhei quando eles voltaram atrás e tiraram o cartão aplicado ao Gonzalo Plata, e o Gonzalo Plata pôde entrar em campo contra os Estudiantes. De verdade, achei que a Conmebol me surpreendeu de uma maneira extremamente positiva, porque, assim, dificilmente a gente vê eles, entre aspas, colaborando para que uma situação fique positiva para um time brasileiro. Dito isso, galera, vamos falar agora de um jogador do Flamengo que está tendo oportunidade que muitos atletas gostariam de ter e não está aproveitando essa oportunidade. O Wallace, falei no meu último vídeo que ele será advertido pela diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo não gostou nem um pouco pela forma como o jogador se comportou em campo e acabou prejudicando o time, ficando 11 minutos em campo e sendo expulso, levando 2 cartões amarelos. E aí eu vi muitos questionamentos, não só aqui no YouTube, mas nas outras redes sociais também. Beleza, o Wallace vai ser punido pela diretoria, por que o Danilo não será punido? Gente, eu concordo com vocês que o Danilo prejudicou muito mais o Flamengo na derrota para o Bahia do que o próprio Wallace. Mas a expulsão do Wallace foi totalmente diferente da expulsão do Danilo. A expulsão do Danilo foi um erro técnico, digamos assim. É óbvio que ele prejudicou o Flamengo, sem sombra de dúvidas. Mas o Wallace, ele não está sendo punido pela diretoria porque ele foi expulso. Ele está sendo punido pela diretoria pela forma como ele foi expulso. E não é a primeira vez que ele tem atos de indisciplina, atos que desagradam a diretoria do Flamengo. Ele já foi, colocado na geladeira em alguns jogos que ele nem era relacionado por conta de uma atitude envolvendo um outro atleta do Flamengo em um jogo do Sub-20. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que lá na diretoria do Flamengo tem um quadro, na sala do Flamengo tem um quadro. Expulsão por erro técnico, expulsão por irresponsabilidade, expulsão por indisciplina. No caso do Wallace, eles entendem que se encaixa em uma das punições que o atleta pode receber, e ele será punido por conta disso. A informação que eu tenho é advertido. O jornal o Globo diz que ele será multado. Eu não tenho essa informação ainda, vou ser muito sincero com vocês. A informação que eu tenho é que ele será advertido. E, por isso, o Danilo não será advertido. É óbvio que o Danilo sabe que ele errou, é óbvio que o Danilo sabe
que a expulsão dele condicionou a derrota do Flamengo. Ele sabe disso tudo, mas foi uma expulsão não por irresponsabilidade ou por indisciplina, foi uma expulsão por erro técnico. Ele levantou muito o pé e acabou acertando o rosto do adversário. O Wallace não, ele praticamente implorou para ser expulso. E o Wallace, ele precisa entender, alguém precisa conversar com esse atleta. Quando eu falo alguém, não é só o Felipe Luiz, José Boto, é alguém da família, algum representante dele, algum empresário dele. Falar, Wallace, você não está no caminho certo. Pega os últimos fatos da sua carreira profissional. Você não vem recebendo muitos minutos, você já foi colocado na geladeira por Felipe Luiz. Muda. Se você não mudar, você vai se arrepender no futuro. A chance que ele está tendo, poucos atletas têm. Então, Wallace, repito o que eu falei nos últimos vídeos. Acorda. Acorda enquanto há tempo. Porque quando você acordar, pode ser tarde demais. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vini Casagrande. Tamo junto e fui!